Eu não sou um homem de direito, mas a nova legislação europeia sobre a privacidade e direitos de transmissão está assegurada? A sociedade dirigiu-se a todos os seus sócios com um e-mail sobre a proteção de dados. Dirigiu-se, não é? E relativamente a este assunto, estou a fazer o pedido agora, como tenho que fazer sessão a sessão, porque não sabemos, são sessões abertas, de entrada livre, e, portanto, as pessoas aqui podem manifestar ou não concordância ou discordância. Apenas a única coisa que gostava de dizer é que, enquanto aqui, até hoje temos uma sala relativamente composta, o que de início, como o Henrique viu, não era bem assim, não é? Tínhamos aqui muito poucas pessoas. Agora está uma sala relativamente composta, mas nós não sabemos quem aqui está, nem nunca podemos prever quem está, e se estamos aqui 20 ou 30 mesmo, não sei, não estou a contar, quando pomos estes vídeos online, estamos a prestar um serviço público. Isto é suposto que as pessoas que vejam estes vídeos sejam interessadas nas temáticas anunciadas e que estejam, portanto, a prolongar, não é? Por 200, por 300, e às vezes não podem imaginar, porque são 500, são 600 pessoas que vêm, não é? Vão buscar as fotografias, isso é uma coisa que, pronto, é a curiosidade de cada um. Mas depois os próprios vídeos são vistos por 200, 300, 400 pessoas. O que, para quem fala, creio eu, é muito satisfatório, porque se nós pudéssemos falar num anfiteatro... Eu ponho a minha ignorância sobre a nova legislação europeia sobre a proteção de dados. Sim. A ignorância é minha. Sim. É por isso que eu estou Sim. a fazer uma prevenção. Do ponto de vista... Eu vi, tenho a legislação que ainda é cumprida. Nós dirigimos a todos os associados da SPAI um pedido, não é verdade, como sabem, de autorização relativamente a podermos contactar os associados por via mail, que hoje vale tanto como uma carta, para os efeitos de divulgação das atividades científicas e culturais da associação. É nesse campo que nós atuamos. E esse campo tem este prolongamento através do audiovisual, que hoje em dia é muitíssimo útil. Portanto, se houver alguma voz discordante ou alguém que deseja... Pois, não há nada contra isso, quer dizer, digamos, eu pessoalmente, e com certeza muitos dos colegas presentes e das pessoas presentes, usufruo de imensas conferências de colegas estrangeiros que, como estou aposentado, tenho mais tempo, passo tardes inteiras a ouvir conferências e a tirar notas em cadernos como se fossem aulas. Que é recente, é por isso que... Com certeza. É pertinente a pergunta. E eu estou a tentar responder da melhor maneira que sei. Muito obrigado. Portanto, se todos estão de acordo, prosseguimos. Então tem a palavra a doutora Ana Paula Fitas. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, o meu pedido de desculpas pelo atraso, que ao mesmo tempo é um elogio ao Porto, porque o Porto está cheio de gente, os alfas estão esgotados, as filas de táxis estão um caos e, portanto, a cidade tem uma movida que não é assim muito típica e, portanto, parabéns ao Porto. Parabéns também à Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, que celebra com esta série de eventos o seu 100º aniversário. É obra, e muito desta obra se deve ao trabalho inestimável do professor Dr. Vítor Oliveira Jorge, com todos os seus antecessores, naturalmente, mas fazemos jus àquele que nos tem trazido e que nos traz hoje aqui também. E eu queria, também por isto, aproveitar este centenário para, considerando que este público é um público que se interessa por estas matérias das ciências sociais e humanas, e em particular da antropologia, para colocar um desafio à nossa reflexão. Um desafio à nossa reflexão, penso que faz jus à Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, um desafio de natureza metodológica. Eu hoje trago aqui uma proposta, ou melhor, uma reflexão em voz alta, para partilhar convosco e para vos ouvir e para discutir, para eu própria reformular o meu pensamento sobre isto e chamo à coação aqui a
nossa amiga, a professora Catarina Casanova. Este desafio, digo eu, é o de apelar à transdisciplinaridade com uma metodologia ser considerada no âmbito dos nossos trabalhos e das nossas investigações e das nossas publicações, designadamente de caráter etnoantropológico, seja etnográfico, seja etnológico, seja exclusivamente antropológico. E por isso eu chamei a esta intervenção, que vai ser breve, porque eu cortei imenso texto, portanto não se preocupem, chamei a esta intervenção a identidade cultural como caminho do meio entre a mudança social e a continuidade cultural. Uma leitura transdisciplinar da arqueologia, da história e da etnologia. Porquê? Porque me parece que a questão da identidade e a questão da identidade cultural está, de alguma forma, sempre subjacente às nossas preocupações. No trabalho de terreno, foi muito bom ter ouvido a intervenção da antropóloga Catarina Casanova, particularmente quando se referiu, na sua última parte, às questões das representações sociais da natureza e à prevalência da função utilitária sobre a visão estética dessas mesmas representações, bem como à ocidentalização da percepção e da representação da natureza em função de influências externas, certa aculturação ocidental, e que vem muito ao encontro desta reflexão que eu quero aqui partilhar convosco. Começo por dizer aquilo que todos nós sabemos, que é a questão da dificuldade de definição da identidade. E por dizer que a dificuldade de definição da identidade decorre do facto daquilo que os outros reconhecem refletir, ou ser efeito, do resultado conjuntural de um dado momento histórico em que a reação manifesta da forma de existência se evidencia no momento do confronto com o outro. Neste sentido, poder-se-á dizer que a identidade é um momento denotável face à forma de expressão acessível ao outro e em função também do olhar desse outro que verifica, constatando o traço cultural simultaneamente exibido como dominante e reconhecido como tal, ou seja, como marco, como traço identitário. Ao momento, e eu sublinho o termo momento, porque é sempre entre aspas, é o instante, é entre aspas, portanto, ao momento identitário, isto é, ao estado em que se recolhe a informação relativa à caracterização da identidade, cabe, a título de natureza fenomenológica, a essência ontológica da manifestação existencial de um sujeito e a conjuntura hermenêutica que o enfrenta como objeto, ou que o encara como objeto. O momento identitário é sempre autêntico, quer na dimensão do objeto cognoscível, quer na dimensão do sujeito cognoscente. Contudo, o momento é sempre, por definição, conjuntural e efêmero, dado guardar na sua manifestação a potencialidade da sua própria transformação. Porque o que é, mas também pode vir a ser, necessariamente não o mesmo, mas outra coisa. E dificilmente deixará de ser aquilo que é nesse mesmo momento. Assim, de alguma maneira, podemos dizer que a identidade é o intervalo entre o que é evidente no outro, no momento da relação cognitiva, e o que o observado pode vir a ser. A identidade é, enquanto intervalo, o caminho do meio. Porque é o momento em que se faz a sua afirmação enquanto manifestação do ser e percepção do outro, e porque se constitui num percurso de afirmação identitária cuja natureza é sempre inacabada e impermanente, mutável. Por esta razão não se pode falar de identidade como uma realidade fechada, mas antes, e como disse, e eu utilizo muitas vezes a referência ao antropólogo Emílio dos Santos, porque ele teve a coragem de trazer a dissertação
o estudo, a investigação, o pensamento antropológico sobre a questão da identidade, designando-a ou classificando-a como incerta. E então, por esta razão, digo eu, a identidade não se pode tratar como uma realidade fechada, mas sim, como bem disse Armindo dos Santos, como incerta. Incerta no sentido em que não é absoluta, não é imutável, não é estanque, mas, pelo contrário, é plural, é dinâmica, é interativa. Neste contexto, do ponto de vista individual e coletivo, ou coletivo, a identidade é a constatação dos traços identitários dominantes num determinado espaço temporal, isto é, histórico, configurados esses traços pela interação dos fatores socioculturais emergentes, dos processos de mudança social que mantêm e preservam traços inscritos na memória coletiva por via da continuidade cultural. Os traços culturais dominantes são os que resultam da herança patrimonial etnológica que importa, no sentido de que arrasta, da conjuntura histórica, elementos estruturantes de determinado domínio político-religioso. Vejam-se a título de exemplos, por exemplo, as práticas neojudaicas do fabrico artesanal das farinheiras, de onde estão excluídas as carnes e as vísceras animais, nomeadamente do porco, ou o facto de se considerar identitário o costume de caiar as casas de branco no Alentejo, quando este uso foi introduzido durante o Estado Novo, porque a arquitetura tradicional caracterizava-se pelo uso de casas serra, ou como no Norte, onde apenas era caiada a ombreira da porta, a ombreira das janelas, com o objetivo de afastar as moscas, como no Norte da África. Não é? Assim, os traços dominantes de uma dada cultura denotam em cada sociedade o seu passado e, como tal, a sua cumulatividade de influências históricas e etnológicas, cujo reflexo é proporcional ao tempo e aos modos de domínio que obrigam, mais ou menos, a inflexões nas práticas cotidianas. Dos modos de organização e práticas etnológicas de origem clânica, tribal, ou, dito de outro modo, autóctone, às influências do exercício do poder político-administrativo em matéria religiosa e de normativos sociais, as orações, as relações de género entre homens e mulheres, os namoros, os casamentos, o vestuário, a gastronomia, é a adaptação e as formas pelas quais se manifesta que constitui o cerne originário da procura epistemológica da identidade. E a adaptação mais não é do que o resultado da aculturação, ou seja, do processo de confronto entre o existente e o que é novo, chegado por via autoritária ou pacífica. Atualmente podemos pensar, por exemplo, nos casos do Afeganistão e do Irão, face às suas realidades sociais, designadamente nos anos 60, e a influência que nestes territórios tem, atualmente, o fundamentalismo islâmico vem desde os ayatollahs até ao próprio Daesh. Deste modo, digo eu, torna-se fácil, ou pelo menos torna-se viável a reflexão sobre a compreensão do conceito de identidade como via do meio entre mudança social e continuidade cultural, um intervalo que é, no fundo, o intervalo que fica entre o status e o reflexo da mudança a que está sujeito, o qual, do ponto de vista utilitário, do ponto de vista até gnoseológico, se constitui como mecanismo endógeno de sobrevivência de uma dada organização social. Entender os dados fornecidos pela arqueologia, por exemplo, sem os interpretar de forma integrada, isto é, sem lhes conferir uma função social que faça sentido numa determinada organização social, é tão redutor como fazer ou ter uma coleção filatélica destituída de objetivos. Interpretar os dados arqueológicos, conferindo-lhes uma função social, implica reconstituir o sistema organizacional em que se inserem e, atendendo ao seu contexto histórico e geográfico, implica, por comparação, procurar nas sociedades camponesas autóctones funções similares que a possam corroborar, integrando-a de forma adaptada aos respectivos meios. Desta forma, a arqueologia adquire sentido na história e na etnografia, sentido esse só acessível por via etnológica, ou seja, comparada, de forma a permitir inventariar a repetição da mesma função social em estruturas orgânicas distintas no espaço e no tempo e a configurar o discurso, ou seja, a narrativa antropológica.
Eu estava a ouvir há pouco a professora Catarina Casa Nova a falar da Guiné e estava exatamente a pensar que estas questões sobre o conceito da natureza, a representação da natureza, para as populações clânicas, tribais, étnicas dos territórios, se verificam de igual modo na Índia relativamente às áreas de reserva. Não é? E são questões que trazem problemas sociais e culturais a montante de grande gravidade. Há de haver um momento, provavelmente isto ainda não está a acontecer na Guiné, mas provavelmente poderá vir a ocorrer, e depois a professora no espaço seguinte do debate poderá também, se quiser, falar-nos sobre isto. Mas na Índia aquilo que se verifica é que tanta tem sido a intervenção estatal com o objetivo de preservar a natureza, de preservar o mundo selvagem, que os desequilíbrios ecológicos nesse território ocorreram, como aqui o caso dos babuínos e das farfanas, ocorreram, e as próprias populações acabaram por ser obrigadas a sair dos seus territórios de residência e a descer às aldeias sem quaisquer competências sociais para essa integração social. E, portanto, e é nestes contextos que eu penso que a transdisciplinaridade pode ser interessante. Como é que uma intervenção que visa a preservação ambiental, que visa a preservação, vamos dizer, identitária, ou de traços identitários fortes numa determinada comunidade, num determinado território, pode conduzir a realidades outras que entram em confronto com essas mesmas, mas que não deixam de fazer parte de um processo de transformação, de mudança, onde não se perde aquilo que é contínuo na cultura, mas onde realmente os momentos de separação e de fratura são grandes. Como é que nós lemos estes fenómenos sem nos prendermos à descrição do momento antes, a fixação nesse território, sem nos prendermos no momento da própria mudança e sem nos atermos à realidade posterior, designadamente da intencionalidade com a qual se intervém. Há ou não há possibilidade de construirmos uma narrativa antropológica que faça aquilo que a professora Catarina há bocadinho fez, de alguma maneira, quando designadamente referiu, e penso que esse é o registro daquilo que nós poderíamos explorar em termos de discurso transdisciplinar, quando referiu que os tabus, afinal, fazem sentido do ponto de vista do equilíbrio ecológico e podem ser trabalhados e podem ser analisados e podem ser compreendidos humanamente, muito para além do espaço de interdição que lhes tem cabido, de alguma forma, e da função social dessa interdição, mas que lhe tem cabido no discurso ou na narrativa antropológica tradicional. A este propósito, diria, e prometo não demorar já muito, que a etnologia adquire sentido na inventariação do presente etnográfico, comparativamente analisado em relação aos vestígios arqueológicos, por exemplo. Depois, entre as práticas etnoarqueológicas e a história, há sempre um processo de adaptações sucessivas de que se retiram dados dominantes por dedução e indução, que é preciso analisar de uma forma dinâmica. E esta forma dinâmica de analisar o raciocínio dedutivo e indutivo que emerge da análise do trabalho de campo, por exemplo, esse é um olhar mais do que distanciado, como propôs Lévi-Strauss, é um olhar, ou pode ser um olhar transdisciplinar. A transdisciplinaridade é, por isso, nesta minha proposta, um instrumento metodológico de acesso à identidade. Considerando a pluralidade e a interdisciplinaridade multifatorial, só a leitura do sincretismo daí resultante permite aceder à identidade, que é, no fundo, a constatação no presente das classificações possíveis num dado momento, cuja natureza é transdisciplinar, uma vez que é produto
destes ditos exercícios de dedução e indução, exercidos sob a desconstrução da aculturação e focados no momento da sua afirmação manifesta como sinal identitário, quer dizer, como levantamento dos traços dominantes num dado momento. Os marcos identitários, ou traços identitários, captam-se, percepcionam-se, mas a sua hermenêutica resulta do olhar transdisciplinar sobre a pluralidade ou multifatorialidade cultural interveniente na sua emanação. A emanação dos traços dominantes é, por isso, o caminho para a identificação do processo de construção identitária, cuja visão dinâmica é transdisciplinar, por não se deixar captar por nenhum desses fatores pluridisciplinares, mas por resultar da sua função na emergência de uma natureza que os transcende. O trabalho de campo surge assim como a expressão mais elevada da imanência da transdisciplinaridade com que se capta o momento que convoca influências históricas e traços culturais dominantes. O trabalho de campo capta a identidade pelo registro etnográfico de observação direta ou participante, fornecendo corpos para a análise. Numa análise que encara tal corpus como um objeto de uma série de abordagens metodológicas, quantitativas para efeitos de enquadramento, por exemplo, ou qualitativas, disciplinares ou pluridisciplinares, as quais denotam sempre uma opção do autor, isto é, do sujeito que analisa e que se justifica em função da leitura que o próprio pretende legitimar, sistematizando-a e transmitindo-a. A transdisciplinaridade é, por isso, uma hermenêutica do sentido, em busca das correlações que o constroem como possível e como legítimo, corroborado nos dados evocados para a sua referência e na fundamentação da sua associação ao objeto de partida. A transdisciplinaridade é o que resulta de uma investigação aberta que não rejeita nem fundamenta indicadores que concorrem decorrente ou recorrentemente para o entendimento. Leia-se a explicação ou a compreensão de um determinado fenómeno. Neste contexto, torna-se difícil escapar ao reducionismo se, face a um facto social, no sentido durkheimiano do termo, ou a um testemunho arqueológico, não recorremos a uma metodologia aberta que permita o olhar transversal que o situa diacronicamente na história e o considera à luz de um olhar caleidoscópico sob o ponto de vista multidisciplinar. Deste esforço são expressão as abordagens assumidas, por exemplo, na etnoliteratura, na etnohistória, na etnopsiquiatria, muito trabalhada em África, por exemplo, na etnomedicina, na etnobotânica, na etnossociologia ou na etnoantropologia. E eu recordo aqui esse manual quase básico, mas muito bonito, que é o trabalho do Bernard Bernardi sobre a introdução aos estudos etnoantropológicos. Enquanto exercícios que tentaram, melhor seria dizer, ousaram cruzar métodos e perspectivas, enriquecendo a interpretação dos factos e outros testemunhos. A transdisciplinaridade é o efeito hermenêutico de uma intencionalidade que se pretende dar conta da realidade dinâmica dos factos e das fontes. De certa forma, dir-se-ia ou poder-se-ia dizer que a transdisciplinaridade é o método mais adequado à antropologia, libertando-a do registro etnográfico utilizado como corpus da sua hermenêutica e, finalmente, da sua interpretação, que se tornaria, desta forma, mais alargada. Por isso, arqueologia, história e etnologia, esta última pela possibilidade de comparação dos registros etnográficos, são pilares indispensáveis para a compreensão fenoménica e fenomenológica, uma vez que a perspectiva etnológica implica a leitura integrada das perspectivas etnográficas, psicológicas, linguísticas, sociológicas ou, melhor dito, numa só palavra, das perspectivas culturais. A não ser assim, continuaremos a ler e a interpretar o conhecimento como um conjunto espartilhado de descrições sobre determinado enfoque disciplinar, perdendo-se a dimensão viva das realidades que pretendemos caracterizar e conhecer. O estudo disciplinar é um método de categorização. A transdisciplinaridade é o encontrar do sentido da coexistência dos resultados dessas categorizações. De outro modo dito, apenas com o objetivo alusivo de dar a imagem do que se pretende dizer,
A transdisciplinaridade é o olhar inspirado numa espécie de enciclopedismo possível, requerido para a percepção da identidade ou das representações identitárias, mas necessariamente contido em função das competências e interesses do investigador e das recorrências a que apela à adaptação adequada às características do objeto estudado. Porque talvez a dificuldade de definição da identidade resulte desta ausência de olhar relativizador e simultaneamente holístico dos factos e dos fenómenos culturais. A transdisciplinaridade é, no século XXI, a visão epistemológica que permite à metodologia disciplinar e pluridisciplinar alcançar essa dimensão do aqui e do agora, em que a identidade volátil se manifesta e pela qual devolve à cultura a evidência da utilidade do conhecimento. A transdisciplinaridade implica esforço, dedicação, organização, metodologia e uma análise detalhada multidimensionalmente, porque ela é, acima de tudo, uma atitude e uma ferramenta metodológica que visa ultrapassar o reducionismo metodológico disciplinar, essencial para as partes, mas limitado para a dinâmica que as justifica e em que se move. Sem pretender ser abusiva, atrever-me a dizer que o pensamento antropológico é, na sua essência, transdisciplinar, na medida em que transcende as partes de que se compõe o seu corpus para apresentar um sentido e um significado que pode não ser evidente pela consideração per si dessas mesmas partes no que respeita ao entendimento global dos factos sociais. A terminar, como diria Chuang Tse, a propósito de tal, a linguagem tem valor, mas o que tem valor na linguagem são as ideias. E as ideias têm algo que vem depois. E isso, que vem depois das ideias, não pode ser transmitido por palavras. Por isso fico por aqui e deixo à vossa consideração esta reflexão e gostaria imenso de vos ouvir sobre isto. Obrigada. Está, portanto, aberto o diálogo, quer sobre esta comunicação, naturalmente, quer sobre esta palestra, quer sobre a anterior. Isto é, o espírito é sempre unir o dispar, pressupondo precisamente a tal transversalidade de todo o conhecimento e particularmente do nosso, da antropologia. Portanto, quem desejar, são 4h30, temos 1 hora. Como? Não sei se há bocado havia alguém que tinha vontade de intervir. Posso? Com certeza. Eu tive ligado a ouvir a primeira intervenção, que sobre a primeira e a segunda. Eu trabalho na área da antropologia do espaço, investigador no CIC, vou trabalhar a educação básica e, portanto, me ajudar a gestão da casa e do espaço doméstico e a estou muito possível. De qualquer maneira, falou-se aqui em identidade, falou-se aqui em personalidade, e eu tenho alguns receios, sem ser elegante, como antropólogo e também como historiador, eu tenho alguns receios nestes discursos muito pós-modernos. E porquê? Porque quando nós vamos à procura de uma ciência antropológica, na tentativa da ciência holística e de síntese, eu penso que íamos num pós-modernismo extremamente opositor e que pode nos levar exatamente para um paradigma da antropologia que cai numa narrativa extremamente relativista e muito pouco objetivante. Quer dizer, e aí eu que sou técnico prático, pessoalmente trabalho de campo, para mim a antropologia é um instrumento de trabalho em contextos concretos e a antropologia deve trabalhar nesses contextos. E a transversalidade deve ser essa. Portanto, quando nós falamos de identidade, e às vezes a antropologia, não sei se é o caso, não sei se estou por aqui algumas dúvidas, a antropologia olha para a identidade como um artefacto, quase um museografado, como um objetivo de uma antropologia museográfica, para mim adquiriu alguma, digamos, alguma perplexidade. E porquê? Porque
nós estamos no trabalho de campo e nos territórios, para nós a identidade é uma coisa de contrastes, não é? A identidade existe porque há o outro, que é o outro que é diferente, não é? E que está do outro lado, quer dizer, nesse sentido não faz talvez sentido, sendo a palavra de sentidos, não faz sentido nós atribuirmos a identidade uma dimensão holística e uma dimensão, digamos, estática. Porque não há uma identidade, há identidades. E as identidades são exatamente fluídas. As identidades estão associadas à mudança. E quando nós falamos em antropologia e história, eu ainda fico mais preocupado. E eu lembro-me da Salfati, quando eu sou professor da arquitetura da pobreza, eu dizia, afinal, os meus antepassados no Egito já faziam abóbadas, os arqueólogos só nunca deram conhecer as abóbadas do Egito. Pensavam os conhecidos exatamente através da geometria e dos etruscos e dos romanos, que a abóbada aparece pela primeira vez. Afinal, os arqueólogos esqueceram-se de dar a conhecer a abóbada. E porquê? Cá está o sentido de identidade do objeto. Isto é, muitas vezes centramos mais no objeto, na dimensão museográfica e na dimensão, digamos, de um objeto identitário do corpo, e muitas vezes não estamos a ver a identidade como um processo de mudanças. E gostava, eu vi só para o final da primeira intervenção, isto é um pouco também à questão da tal dialética, o confronto entre a natureza e a paisagem, os ambientes. Nós hoje olhamos muitas vezes para estas mudanças como umas mudanças de perda, e muitas vezes temos que olhar para estas mudanças como mudanças de transformação, em que a contaminação, em que o híbrido é uma forma também de dar à mudança e dar às sociedades dinâmicas próprias. Como espero que termine aqui, a transversalidade, eu penso que não é efetiva, ela existe, e a nossa mercado existe. Agora, eu acho que a antropologia, se quiser acender a esse mito de uma ciência exata e de uma ciência holística, eu penso que estamos a perder exatamente aquilo que é mais importante da antropologia, que é o contacto com o objeto concreto, com as comunidades, a antropologia de campo, a antropologia social, a antropologia do espaço. Peço imensa desculpa, mas se me permite responder, é que não foi nada, eu não disse nada disso que o senhor interpretou.